Olá, amado e amada. Hoje nós vamos conversar aqui com um assunto, além de ser muito sério, importante, é muito gostoso, porque a gente aprende muitas coisas úteis na nossa vida, né? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre premonição. Premonição, né? Você vê que todas as pessoas aqui no mundo, elas estão assim, elas têm uma certeza de que do que o casamento é tudo, é, de que ela veio aqui para ser esposa, ou ele veio para ser esposo, né, marido e mulher, e não é bem isso que nós viemos fazer aqui, né? Nós temos certos apegos em algumas situações que dentro de um relacionamento qualquer agente pode detectar o nosso apego ali, né? Mas um casamento ajuda muito mais rápido, porque se torna um relacionamento muito. É que nem ritual, tá? Você vai, quem já foi católico, é católico, todo dia aquele mesmo ritual, né? Então, quem não se dá bem com o ritual não consegue continuar sendo católico. Ou rituais que são feitos em terreiros, também rituais feitos em tipo mesa branca, que eles falam kardecista, e qualquer outro, tá? Qualquer outra religião que você frequente, ou seita, ou filosofia de vida, tem um certo ritual. E, e quem é. As pessoas mais desapegadas não consegue fazer parte de nenhum ritual. Então, porque nesses rituais fica claro como é enjoativo às vezes, né? A pessoa desapegada, a pessoa mais madura, fica claro, né, para ela como é enjoativo você fazer sempre aquela mesma coisa e não enxerga resultado, não vê crescimento. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre essa questão, né? Essa questão aí do apego, da premonição, e que nós não viemos para ser marido e mulher. Portanto, você aí que é solteira, ou você que é solteiro, ou que é separado, que é viúvo, seja o que for, você está realmente sendo uma pessoa mais forte, porque não é qualquer um que consegue realmente viver por muito tempo na solidão. Só pessoas muito desapegadas, pessoas muito maduras conseguem lidar com a solidão. Então, para começar a entender essa questão da premonição, a gente tem que começar a nos entender primeiro. Então, como que nós vamos nos entender? É preciso saber adormecer. Por quê, Maristela? Porque assim, tem pessoas que adormecem com raiva, é, com ódio de muitas pessoas, cheio de titicas na mente, de mimimis, e então, é preciso saber adormecer sem raiva e sem querer nada. Na hora de adormecer, você não deve querer nada. Quando você faz isso, você arruma o seu futuro. Então, mas o que acontece é que as pessoas adormecem com pensamentos terríveis. Ai, que vontade de ir lá e bater no vizinho, de vontade de ir lá e matar aquela fulaninha, vontade de fazer tal coisa ruim. Então, as pessoas, elas adormecem com pensamentos terríveis. E é a mesma coisa, não tem diferença daqueles que se drogam, né? Aqueles que se drogam. Aí eu não me drogo, Maristela, eu fico só meio alcoolizado no final de semana, claro que você se droga. Aí eu fumo só de final de semana, é claro que você se droga. Então, e tem as outras drogas, muito mais.
mais pesadas, né? Então, aqueles que se drogam, porque assim, quando você está em efeito sob a droga, você não controla mais nada, né? Então, seja você dono de uma empresa, dono de um estabelecimento, seja você um funcionário, seja o que for, quando você está sob efeito de uma droga, você não controla mais nada. E se torna marionete do futuro, né? Você se torna marionete do futuro. E por quê? Porque está drogado, né? Toda pessoa drogada que se droga, ela é marionete do futuro, né? Todo coleguinha que eu conheço ou que eu conheci, hoje pode estar distante, mas esses coleguinhas andam em círculo, que são marionetes do futuro. Parece que uma hora ela está subindo ali aquelas escadas do tobogã, daqui a pouco ela desce que nem um tiro. Daqui a pouco ela começa a subir, daqui a pouco ela desce que nem um tiro. Ela ou ele, tá? Então, mas não se droga drogas mais proibidas na sociedade. Mas bebe todo dia, fuma todo dia. Isso vai destruindo os seus neurônios. Isso vai destruindo os seus neurônios. Então, o que acontece, né? Todas as drogas nos tiram nossa intuição, né? Estamos conversando hoje aqui sobre premonição. Então, toda pessoa que se droga de alguma forma tira a intuição. Mesmo se você frequenta a qualquer seita, a qualquer igreja de uma forma obsessiva, você também está se drogando. Então, quanto mais você se envolve no social com muitas pessoas e você evita ficar sozinho com você mesmo, você vai se desconectando de você mesmo. Então, você vai perdendo, de alguma forma, a intuição, né? E, e aí remove o sono REM, porque é durante o sono REM que trocamos nossos corpos energéticos. Então, entre você e o seu duplo. Então, o que acontece? Se eu não fico pelo menos um tempo sozinho, de alguma forma, se eu não me dou esse tempo para mim, eu vou perder na minha intuição das coisas. Eu só faço se o outro falar que eu devo fazer, mas eu perco a minha intuição. E além de perder a minha intuição, eu não tenho, eu não consigo trocar os meus corpos durante o sono REM, que é o sono mais profundo, né? Então, a nossa proteção é não querer nada, né? Eu já disse em outros vídeos isso, né? Se você está tendo muito conflito dentro de casa, começa a não ser nada. Se você fala assim, eu não sou nada, não sou ninguém. O outro pode falar o que for, não vai te ofender, eu não sou nada, né? Por incrível que pareça, isso é muito mais maravilhoso do que você pensa. Então, a nossa proteção é não querer ser nada. E não fazer nem o bem nem o mal, né? Não querer nem o bem nem o mal de ninguém, né? Eu vou deitar, eu não quero nem o bem nem o mal de ninguém. Tipo, zero, né? Zero querer. Zero é zero. Não quero nada. E se você tem uma lógica, né? Se você tem uma lógica e não consegue mostrar essa lógica para qualquer pessoa, renuncia à sua lógica, né? Então a pessoa fica tentando enfiar na sua cabeça aquilo que ela acredita do dogma dela. E se você vê que aquela pessoa não se conecta com o que você está falando, que não tem nada a ver com ela, então renuncie à sua lógica. Fique para você o seu dogma, mas renuncie à sua lógica, né? E começa a ter lógica para jogar os seus dogmas fora. Lógica para jogar os seus dogmas fora. Por que, Maristela? Vamos conversar sobre isso. A intenção é tão forte quanto o ato, né? Então, tipo assim, se eu penso em matar alguém, ou matar
um animal, alguém está fazendo esse ato em algum lugar, porque eu acabo criando essa situação, né? Então, a intenção é tão forte quanto ao ato. Se eu penso em matar, alguém ali num canto está matando. E o potencial existe imediatamente. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Sempre você tem vontade de matar alguém. Eu nunca tive. Tem. Somente criança. Criança, quando sente raiva da coleguinha na escola, ainda mais quando está lá no jardim da infância e que a criança está pegando algo dela, ou fazendo alguma arte, fazendo alguma coisa, ela pensa, que vontade de matar essa pessoa, vontade de matar essa criança, né? Então, crianças pensam muito em matar a que está do lado. E pela influência, pode prejudicar pessoas mais rapidamente. Então, nós ficamos doentes ou nos curamos com o devido pensamento, né? Então, não faço mal a ninguém. Se eu não faço mal a ninguém, eu nem tenho o trabalho de me curar, porque não vou ficar doente. Não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém, não só fisicamente. Não faço mal a ninguém no pensamento. Então, não ter pensamentos que faz mal aos outros. Eu não penso em nada. Então, quando você precisa de uma resposta assim importante, é preciso primeiro consertar o seu pensamento. Se o seu pensamento está de matar alguém, de bater em alguém, de prejudicar um animal, de jogar um animal na rua, né, de fazer alguma maldade, você não tem a resposta importante de que você precisa. Às vezes está esperando demais uma resposta importante para continuar, dar continuação em alguma coisa na sua vida, e isso não acontece, né? Se você não consegue consertar o seu pensamento. E você se depara assim com um problema que não há solução. E esse problema tem uma solução completamente inesperada quando você modifica o seu pensamento, né? Então, não adianta assim se ficar fazendo amigos durante o dia, que não serve para nada à noite no seu sono REM, porque o sono paradoxal permite liberar produtos químicos, né? Então, se você adormece mal, quer dizer, você fez algumas coisas boas durante o dia, mas na hora de dormir você está pensando mal de alguém, você está julgando alguém, né? Uma coisa tão assim, aqui, básica, a gente pega aí a Virgínia, que está aí bem na mídia. E agora ela está namorando esse porque ela subiu um degrau. Agora ela vai namorar o outro que é um degrau internacional. As pessoas ficam tão preocupadas em julgar o outro que esquecem de viver a própria vida. E são essas pessoas que mais ficam doentes, enroladas no seu caminho, né? E experimenta ser um dia ela, para ver o que você faz se você não se perde, né? Então, Jesus já dizia aqui na Terra, não julgue para não ser julgado, né? E então, se você adormece mal, com raiva, com inveja lá da Virgínia, com inveja da coleguinha, com inveja da irmã, com inveja do patrão, né? Seu sono paradoxal será ruim, né? Então, o que é o sono paradoxal? Que ele fica unindo ideias opostas. Vai ser ruim. Então, vamos supor, eu tomo um medicamento para arrumar as coisas, né? Eu estou com uma dor forte de cabeça, eu tomo um medicamento para arrumar as coisas. Enquanto o pensamento não está arrumado, não serve para nada. Então, é por isso que a fulana fala assim, nossa, mas eu tomei esse medicamento aqui e fez efeito na hora.
ou alguém, assim, às vezes me ensina uma coisa caseira, eu faço, às vezes faz um efeito na hora para mim, faz um efeito bom, rápido, eu vejo a mudança rápido e para o outro nem começou. Porque se eu não arrumo meus pensamentos, que arruma meus pensamentos, eu não penso nem bem nem mal de ninguém. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Então, se eu não arrumo os meus pensamentos, nenhum medicamento pode me fazer bem, né? Não serve para nada. E então, quando eu adormeço, meu pensamento tem que adormecer não fazendo mal para ninguém, nem no meu pensamento, né? Não pode fazer mal a ninguém. E E isso prova também que, assim, perceba assim que quando você tem medo, o animal perigoso, ele pula em você. Isso eu aprendi assim quando eu era criança com meu pai. Meu pai não tinha medo de animal, de jeito nenhum, de nenhum animal meu pai não tinha medo. E assim, se ele fosse entrar numa casa, veja, meu pai, se fosse vivo hoje, já teria acho que perto dos 100 anos. E meu pai, então você veja lá atrás mesmo, meu pai, quando entrar numa casa que o portão estava aberto e que tinha cachorro, ele entrava. Ele entrava calmamente, na boa, o cachorro não fazia nada. Ele passava a mão no cachorro, nunca pela cabeça, passava a mão aqui no cachorro, e o cachorro gostava dele, ia acompanhando. E aí a pessoa da casa perguntava: Mas como você entrou aqui? O cachorro é muito bravo, o cachorro é muito perigoso. Mas não havia nenhuma placa lá fora que tinha cachorro perigoso, né? E o cachorro não fazia nada. Então, eu vou explicar por que acontece isso, né? Então, quando você tem medo, o animal perigoso, ele pula em você. Ele pula em você. Quando você não tem medo, ele não faz nada. Por que, Maristela? Mais uma vez, é preciso estar limpo com os pensamentos. Não estou dizendo que é fácil, mas é importante você estar limpo com os pensamentos. Então, o que acontece? Se eu estiver no potencial do cão, que ele é perigoso, ele vai me devorar, né? Esses tempos aqui, uma amiga relatou que na passagem do Natal, o animal estava preso. Como que o animal vai estar preso? Nem se deve prender o animal. A gente tem que parar de fazer isso. Não se deve prender o animal. Não se deve cortar asas de passarinho. Não faça comércio de passarinho. Não faça comércio de animais. Né? Não faça isso. Ah, eu faço, o problema é seu. Todas as pessoas que eu conheço que fazem isso acabam muito mal. Acabam muito mal, né? E eu não me importo. Ah, morreu, eu nem me importo, né? Porque você sabe que o universo é meu espelho. O que eu fizer, o reflexo volta. Então, o que acontece? O que a minha amiga contou? O cachorro está preso, solta aqueles rojões, o seu barulho já afeta o nosso ouvido. Imagina o do animal que é 10 vezes mais potente. Ele se assusta, ele vai tentar se soltar. Se ele conseguir se soltar, ele quer correr para algum lugar que ele fique escondidinho. Uma pessoa vai tentar pegar ele nessa hora, né? Ou no caso foi o companheiro dela, ele estraçalhou 2 dedos dele. Precisou cortar 2 dedos fora. Então, o que acontece? Primeiro, que a gente já está errado de prender o animal. Prender o animal. Ah, mas já chegar a visita. Olha, mas as visitas geralmente que chegam no Natal são pessoas que sabem que tem um animal. E o animal, ele não vai fazer mal para pessoas que não têm mau pensamento. Mas, em todo caso, vai soltar rojão. Então, se eu vou ficar no quintal, eu ponho um animal, então, no quarto, ponho água, ponho comida, deixo a janela aberta para ele poder respirar ar fresco. Agora, se eu ponho num lugar, né, que ele vai escutar o rojão, ele vai se assustar, ele vai tentar escapar para se esconder em algum lugar, né? Ele está assustado, ele está com medo. Alguém vai tentar segurar ele para continuar preso, é claro que ele vai estraçalhar. Então, por que ele mordeu a mão do próprio dono? Ele morde porque o dono está no potencial do cão perigoso. Essa pessoa, ela é perigosa também. Quando está com raiva, ela é capaz de fazer muitas coisas. Eu quero ver alguém falar ao contrário sobre isso, né? Pessoas mais raivosas são pessoas que mais são mordidas, picadas por animais. Uma época eu já cheguei a deitar
precisar dormir num consultório meu e que ficou sem faxinar, acho que 1 ou 2 semanas, e é um lugar todo rodeado de mato. Muitos escorpiões estavam debaixo do colchão. E eu dormi muitos dias com aqueles escorpiões debaixo do meu colchão. E eu não sabia que estava dormindo com os escorpiões, nenhum fez nada para mim. Foi saber que eu estava dormindo com os escorpiões debaixo do colchão, que ele ficava no chão, quando caiu uma tarraquinha aqui do brinco. Eu só uso joias mesmo, e como era a tarraquinha, era de ouro, eu levantei o colchão para ver se eu achava a tarraquinha. E quando eu levantei o colchão, tinha acho que mais ou menos uns 100 e poucos escorpiões ali, né? E eu chego a ficar até com dó de fazer alguma coisa, porque quanto tempo eu estava ali dormindo com eles e ninguém me fez nada. Porque você não está naquele potencial da raiva. Você está no potencial de cansada. Você quer estar cansada, você não pensa em nada e vai dormir. E é o que eles querem também, dormir, né? Então, qualquer animal, seja cão, seja gato, seja escorpião, seja cobra, seja o que for, ele é perigoso. Se eu tiver nesse potencial perigoso, querendo matar alguém, querendo fazer mal para alguém, então eu vou ser picada por esse animal, né? Eu vou ser picada por esse animal. Então, se eu entro no potencial desse animal, ele também vai me ver como perigosa. Se o animal me ver como perigosa, seja o que for, ele vai tentar primeiro me prejudicar primeiro, né? E vai me devorar. Isso é certo. Isso é certo em qualquer lugar. Então, isso funciona também até com mosquito, pernilongo, mosca, formiga, né? Vamos supor, tá lá rodeando uma mosca, tá lá rodeando um mosquito, se fala para ele, ó, ou você sai, ou eu vou te matar. Ele tá no meu potencial, ele sabe que eu vou fazer isso mesmo. Ele sai. Se ele persistir, você vai jogar o veneno, né? Mas geralmente eles vão embora. E ele sabe que ele vai morrer. Mas nós temos que entender que nós estamos sempre em descompasso. Sempre em descompasso. Nós temos mais medo do que coragem em nós mesmos. Então, Jean-Pierre Garnier Mallet, né? Esse francês, ele dizia assim que temos que aprender a controlar os nossos pensamentos. E quando a gente controla os pensamentos e dorme sem querer fazer, sem fazer o mal e nem o bem, sem querer o bem, sem querer o mal de ninguém, no dia seguinte você vai ver que você já não é mais a mesma pessoa. A mesma coisa, não é nada é a mesma coisa. Muitas coisas se resolveram enquanto você dormia. Então, sabemos assim que nem a gente mede assim, vamos supor, o cantor está lá cantando e aqui debaixo do braço está tudo suado, pingando. Ah, é porque ele pulou? É porque... Não, a gente mede o suor, ele registra, a gente mede o medo de uma pessoa pelo suor, né? Não só pelo suor, mas o suor é um registro. Então, sabemos que o suor registra o medo e modifica a sua resistividade pelo medo. Então, sabemos que você está com medo, né? Portanto, se medir a sua resistividade do seu suor, quanto você está de suor? Está muito suado? Debaixo dos braços, aqui, no pescoço, os cabelos. O quanto você estiver suado é o que você está mostrando, o que você está inseguro, que você está com medo. E ele diz assim que diante de um filme de imagens de terror, antes da imagem, modifica a resistividade do suor dos assistentes do filme. Então a pessoa já sabe que vai assistir um filme de terror, já começa a dar o suor, né, o suador, né? E Benjamin Libet, ele que tirou isso de antecipação, né? Ganhou até prêmio Nobel, né, virtual, por isso. Porque quando eu estou fazendo seleção, eu faço muita seleção para empresas. Quando eu estou fazendo seleção,
Você vê ali a pessoa que está totalmente suada, a outra está pingando e nem está calor, e o outro está lá totalmente tranquilo, sem nenhum suor. Então, tudo é medido numa seleção. E então, Benjamin Libet provou que nós vivemos por antecipação. Quer dizer, eu vou assistir um filme de terror, só para saber que eu vou assistir um filme de terror, entrei no cinema, assisti um filme de terror, eu já estou suando. Então, nós vivemos por antecipação. Nós sofremos muito por antecipação, por isso que muita gente sofre de ansiedade, né? No momento que você confiar mais na sua intuição do que no medo, você vai perceber que tudo vai mudar, né? Tudo muda. E você passa a vida assim, defendendo desesperadamente coisas que não escolheu, né? Ai, Maristela, eu quero ter premonição. Você tem, eu quero ter também. Mas você passa a vida defendendo coisas que você não escolheu. Então, vamos supor, meu pai era católico, minha mãe era católica, os avós católicos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, os parentados, tudo católico do lado do meu pai. Da minha mãe também, né? A maioria são católicos. Alguns acabam sendo espíritos, uns raros aí vão para a igreja evangélica. Então, você passa defendendo a vida, passa a vida defendendo desesperadamente coisas que não escolheu, que o outro escolheu para você. O outro te batizou, o outro escolheu para você, e então você se auto-executa. O que é isso, Maristela, se auto-executar? Você se mata, você se auto-executa. Você está a vida inteira numa seita, numa religião que você não escolheu, escolheram por você. E então você passa assim a ser aquele soldadinho, né? Você pensa igual, você sente igual, você reage igual, você escolhe igual e ainda se pergunta do porquê aquilo sempre está acontecendo com você, né? Mas você faz o que você quer na vida? Para perguntar, né? Ou você vai em tal situação porque alguém escolheu por você, né? Um loop, tudo igual. E você repete os mesmos estados todos os dias. Então, você não está preso ao destino. Você está preso ao padrão mental que te puseram na mente que aquilo é certo, né? E ele te auto-executa todo dia. E falta de interrupção consciente, interromper a programação, né? Então, eu conheço pessoas assim que pessoas profissionais, assim, seja assim, não necessariamente seja médico, seja um psicólogo, nada, mas essas pessoas que se dizem terapeutas por aí, tá? Você pega uma biomédica e aí ela se acha mais do que uma médica, ou se acha mais do que você, não, eu sou biomédica, você é psicóloga, ela se acha. Aí ela marca uma sessão com você, ou seja, com quem for, se ela marcou às 4, ela vai chegar 10 para 5, ela vai chegar 10 para 5. Né? Ainda chega, ainda fala, eu vou preparar a sala, e aí ainda entra com o filho junto, e aí o filho fica fazendo um monte de pergunta para ela, coisa. Então, o que acontece com essa pessoa? Né? O que acontece com a pessoa? Qual é a programação dessa pessoa? Eu estou me achando, é um ego espiritual. Eu sou mais do que você, eu piso, né? Então, eu começo a ter surtos, fobias, né, que eu projeto em coisas fora de mim, né? Se eu qualquer coisa emburro, eu fico com muito barulho na minha cabeça, eu vou ter medo de rojão, eu vou ter medo de trovão, vou ter medo de chuva forte, de relâmpago, de raios, né? Vou ter medo de barulhos, né? Se eu não honro meus horários, se eu não respeito meus clientes, então eu estou fazendo o quê? O que o palhaço faz? O palhaço faz rir. Mas para ele fazer rir, ele faz o quê? Ele faz palhaçada? O que você está fazendo? Palhaçada. Então eu vejo o palhaço e eu desmaio. Eu faço a minha projeção no palhaço, eu me vejo no palhaço.
Eu me assusto porque eu sou uma palhaça, né? Então, a vida é maravilhosa, você tem premonição, Maristela, mas ó, 2, 3 conversas com quem for, eu estou entendendo da onde vem o seu problema, coleguinha. De onde vem seu conflito, de onde vem seu trauma. Aí podemos fazer regressão para provar o que eu estou te falando. Ou na linha transpessoal tem alguns exercícios que vão provar o que eu estou te falando. Né? Não tem por onde você escapar. E por isso que é uma terapia muito rápida. Muito rápida, né? Então, então eu vou dizer de novo, você não está presa ao destino, você está preso ao padrão mental. E ele te autoexecuta. Não deixa você viver, você fica vivendo como se estivesse acorrentada e debaixo da água, debaixo do oceano. E porque a falta de interrupção consciente. O que eu faço para os outros que eu não gostaria que fizesse comigo? Né? Interromper a programação. Interromper a programação do mal. Estou sendo muito clara, hein? Então, sua mente é o projetor. Não adianta esperar final feliz. Se você está projetando um mal, como é que você pode esperar um final feliz? Se o filme seu é sempre de terror. Né? Você faz terror com todo mundo o dia todo. Então, pessoas assim sensitivas, que têm premonição, não conseguem assim se relacionar com pessoas falsas. Nós não conseguimos se relacionar com pessoas falsas. Né? Todas as pessoas falsas até fogem da gente. Seja cliente, seja pessoa, até foge. Porque ela nem sabe quem você é, mas ela sabe que você tem alguma coisa que vai empurrar ela para a verdade, né? Então, possui uma percepção mais aguçada, as pessoas sensitivas que têm premonição. Pessoas assim, né? Então, a gente vai medindo as pessoas que a gente tem premonição, a gente tem sensitiva, e a experiência com a vida. Então, o que acontece ali? Pessoas elegantes não são assim destemperadas e barulhentas, né? Não desrespeitam o horário combinado, estão ali. E não avança a privacidade de ninguém. Agora, assim, pessoas assim, deselegantes, ela fala assim, você já viu as pessoas no mercado, você vê muito disso. A pessoa, alô, 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 ela põe até assim para falar, alô, alô, e ela fica contando o problema dela alto e todo mundo escutando no mercado, né? A pessoa não tem um pingo de elegância, o que o outro tem a ver com aquilo, né? Você já viu o pobre e deselegante, ele não desgruda do celular, ele não desgruda do celular. Ele entra no mercado sem dinheiro, mas seu celular ele não pode entrar, de jeito nenhum, né? Então, você vê muito essas pessoas deselegantes falando alto na fila. Hoje a gente quase não pega mais fila de banco, mas se precisa pegar uma fila de banco, acontecia muito isso. Você viu que um tempo o banco até proibiu de entrar com o celular, que o outro não é obrigado a ouvir o que você quer, né? O outro às vezes estava falando com o amante na fila do banco ou do mercado, né? Do caixa. Então, só fala em público com um fone de ouvido. Coloca o foninho de ouvido, companheiro. Coloca o foninho de ouvido, coloca o foninho de ouvido. Então, você vai conversar, né? E só pobres e pessoas deselegantes falam alto em meio ao público, né? E as pessoas precisam aprender a se comportar em público, né? E principalmente em avião, quando a gente pega avião, as pessoas, alô, oh, oh, que é isso? Que é isso? Põe o foninho de ouvido, né? Então, quando você trata alguém mal, né? Se eu estou falando como se eu fosse muito importante e tá falando cada porcaria ali no telefone, no celular, você olha para a pessoa, você vê que ela não tem nada, né? Mas não é por causa da roupa simples, malhada, ou surrada, seja o que for. Você vê claramente no comportamento da pessoa que ela não tem nada,
né? Então, quando você trata alguém mal, se eu estou falando alto no telefone dentro do mercado, deixa o telefoninho na bolsa desligado. Quando você entrar no seu carro, você vê quem te ligou e você retorna, né? Você está mostrando para a pessoa com você ansiosa, você agitada, tocou, ó, você está ali, né? E porque não tem, né? A pessoa gosta, se sente importante, nem que ela tiver que ouvir porcaria da outra pessoa. E quando você trata alguém mal, na verdade, quem perde valor é você. Então, você marcou com o seu cliente. Você não chegou na hora certa para atender seu cliente. Você tem a obrigação de chegar no mínimo 10 minutos antes do seu cliente para preparar a sua sala, né? Então, quando você trata o seu cliente mal, você trata uma pessoa mal, seja quem for, na verdade, que quem perde valor é você. Fica muito claro para mim que essa pessoa é uma palhaça, né? E quando somos pessoas assim, focadas, positivas, determinadas, então as pessoas negativas nos evitam. Nossa, como nos evita. A gente nem tem trabalho de evitar. Essas pessoas correm da gente. Correm. As pessoas às vezes preferem passar fome do que fazer um trabalho para você. Porque sabe que ela é negativa e você é muito determinada. Então a pessoa corre, né? Ela foge de você. Né? É que nem a questão agora, né? Ai, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Ai, sem muito mimimi, por favor, né? Não dê flor, não faça muito encanto. Respeite a mulher no dia a dia, né? Respeita a mulher, respeita o negro, respeite quem for, respeita o animal, respeita as pessoas no dia a dia, né? E um dos piores egos é o ego espiritual. A pessoa sempre está se achando mais que você, né? Porque ela se acha melhor que os outros. Dentro do ser humano mora tudo ao mesmo tempo. Todas aquelas porcarias ao mesmo tempo. Religião, política, futebol. Mora todas essas porcarias dentro do ser humano. E a dominação de um povo, para você dominar um povo, uma pessoa, começa quando ela perde o controle sobre as palavras que usa, né? Então, vamos supor, eu cheguei atrasada e ainda vou dizer que eu vou arrumar a sala, depois ainda vou fazer pergunta idiota para o meu cliente, né? Né? A linguagem cria seu pensamento, é neurociência. E então, é que nem o sistema bancário, né? Todo mundo pensa que o seu banco manda. Não, o seu banco não manda em nada. O sistema bancário, o petróleo, ele foi para as mãos de diversos outros países, né? Essas pessoas mandam no país até hoje. Rothschild, Rockefeller, não sei se eu estou traduzindo o nome correto, que são mais para alemães, e essa turma manda no dinheiro do mundo até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, né? Então, é aquela coisa que não é de hoje que tem essa nova ordem mundial. O que, que é, Marisela? Quando você tem conceitos fraturados, né? Você é alvo fácil para qualquer tipo de dominação. Então, assim, na Alemanha, né? Meu filho viveu muitos anos na Alemanha. E nessa escola que eu estou falando, na Alemanha, a escola de Frankfurt, foi escola para análise de comportamento social. O que é isso? Fomentada a hegemonia de um poder único. O que é isso, Maristela? O que é isso? Né? Padronização de desejos. Já viu? Começa um tatuar, o outro tatua, outro tatua, daqui a pouco você olha, está tudo tatuado na rua. A porcentagem maior global está tatuado. Está tatuado. Geralmente é mais pobre e pessoas revoltadas, né? Pobre e pessoas revoltadas, que quem depois fica muito rico se arrepende e vai lá tirar colheita. Então, padronização de desejo, você dá, não é que eu estou desfazendo do pobre que não, eu estou querendo acordar você para que você deixe de ser pobre. Pobre financeiramente, pobre na elegância e por aí vai, pobre no comportamento e por aí vai. Então,
você dá o tiro e acerta o alvo, né? né? Ai, agora vamos lançar a tatuagem, agora vamos lançar o piercing, agora vamos lançar uma nova seita, uma nova religião. Agora a política era só direita, agora vai ter a esquerda, né? Então, a necessidade ela é plantada muito antes de existir um impulso de compra, né? Ai, agora está usando esse tipo de tênis, todo mundo quer comprar. E você não viu lá, Virgínia, quantas bolsas que valem mais do que um carro, né? Então, porque eu estou vazia. Eu posso estar todo mundo me achando aí por fora, mas eu estou vazia. Eu estou vazia. A pessoa que se espiritualiza muito fica ligada nas questões de compra. Não, não. Globalmente não existe interesse que a pessoa descubra alguma coisa que vai tirá-la desse padrão de consumo. Então, deixa a menina aí, agora quer fazer carreira internacional, é igual a Anitta, deixa aí, né? Contanto que não tirem ela desse padrão de consumo. Estamos falando aqui dos excessos, né? Um quarto só de bolsas de marca, né? Então, estamos falando de superficialidades, né? Quantas tatuagens você tem no corpo hoje? Quantos piercing você tem? Hã? Né? E quanto você está acima do peso? E excesso de bugiganga externa para compensar o vazio interno. Quanto mais uma pessoa tem tatuagem, mais vazia ela está internamente. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa má. Isso já disse nos outros vídeos, volto a falar, tá? Uma pessoa cheia de tatuagem não quer dizer que ela seja uma pessoa má. Seja uma pessoa fraca, vazia. Então eu me encho de badulheira fora de mim. Até os dias de hoje, quem mandou e manda no mundo foi o dinheiro. Foi e é o dinheiro. O maior Deus da humanidade, quem é, Maristela? É o jogo do poder, né? É o jogo do poder. Quem manda lá em cima, muito mais acima do Trump, precisa de que as pessoas se unifiquem. Unifiquem, pensem e gostem das mesmas coisas, da mesma cor, da mesma tatuagem, de religião, de brigar por política, de brigar por futebol, e que entre constantemente em conflito. Fiquem brigando entre vocês, enquanto a gente faz o nosso jogo aqui, continuamos muito ricos, né? E que entre constantemente em conflito. Então, porque se o povo começar a se unir, né? Se rebelar, aí vai se rebelar contra o sistema, né? E atualmente as linguagens são divisionais. Divisionais. Cada vez mais as linguagens estão sendo divisionais. Como assim, Maristela? Antigamente, gênero era assim. Você põe assim na sua anamnese. Você é homem ou mulher? Você é masculino ou feminino? Hoje tem mais de 8 gêneros. Você nem sabe direito quem é você. E agora tem várias possibilidades, né? Um montão de tipos. Um montão de linguagem, ou seja, fragmento para conquistar, né? É mais fácil de ser dominado. Então, agora é homem, é mulher, é homossexual, é sapatão, é trans, e aí vai. E aí vai, que nem eu sei todos os nomes. Mais fácil de ser dominado, né? Então, dividir para conquistar. Então, fique brigando pelo Flamengo, eu fico brigando pelo Corinthians, você fica brigando que a sua igreja evangélica é melhor, eu fico brigando que a minha católica está certa, aí você fica brigando pelo terreiro, e eu fico brigando pelo budismo. Dividir para conquistar, né? Então, o que eu desejo para você aprender a ter premonição, a ser sensitivo, né? Aproveitar mais o seu sono REM, e quando você tomar qualquer comprimido tão banal e se curar de qualquer coisa, seja crônica, seja o que for, né? Seja o que for, né? Então,
Eu desejo energias antimanipuladoras. Eu te desejo energias antimanipuladoras. Não seja igual o outro. Seja o que você quer ser. Gratidão. Amor sempre.